Olá, estudantes do 9º ano. Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre regência verbal. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui com a minha colega, a intérprete, que está fazendo nesse momento a docência compartilhada comigo. Parabenizo vocês por estarem aí nos prestigiando. Então vamos ver aqui o que elaboramos para esse momento. Para começo de conversa, temos algumas frases para a gente analisar. Observem a primeira frase. Ele mora em outra cidade. A segunda, isso implica mudança de horário. A terceira, nós iremos ao parque. Observem que os verbos morar, implicar e ir são considerados termos regentes, ao passo que os complementos são os termos regidos. Então, quem mora, mora em algum lugar. O verbo morar exige a preposição em, né? A gente tem que ter ali como complemento a presença do em. O que implica, ou seja, tem como consequência algo, alguma coisa. Nesse sentido, o verbo implicar não exige a preposição. E na terceira frase, o verbo ir requer a preposição a. Por quê? Porque quem vai, vai a algum lugar. Então temos aqui uma tirinha, né? No início aqui temos a indicação o pai da Aline. E aí ela diz, os homens são todos uns insensíveis. Eles nunca lembram de uma data importante. Né? Aí o personagem ali diz, nada a ver. Aí ele continua, lembro do dia de nossa primeira briga feia. Então vejam, o verbo que é utilizado com maior frequência aqui é o verbo lembrar, e a gente tem ele utilizado de uma forma coloquial, né? Indica uma fala espontânea dos personagens, sem uma preocupação com a norma culta, com a variedade padrão. Os verbos podem ser transitivos diretos, né, ou indiretos. Então temos aqui uma imagem, né, para a gente refletir um pouquinho, né? O personagem diz assim, gata, me chama de verbo transitivo. Oi, né? Como assim? Para que chamar de verbo transitivo? Ora, porque os verbos transitivos precisam de complemento. Então ele diz, e vem ser meu complemento, certo? Temos aqui um exemplo, né? Eles viram as alianças. Então, observe que quem vê, vê algo ou alguém. O verbo ver é transitivo direto, ele precisa de um complemento para ter sentido, e o complemento é o objeto direto. Nesse caso, eles viram as alianças é o objeto direto do verbo ver. Se não pede preposição, então é transitivo direto. Se pede preposição, é transitivo indireto. Então a gente tem aqui mais uma tirinha, né? Eu não consigo encontrar uma dieta que eu goste, temos ali desvio da norma culta, porque o verbo gostar exige a preposição. O que você acha que é o problema? Todas querer que eu regule meu consumo de comida. Né? Então, no primeiro quadrinho que deu problema ali, porque o verbo gostar exige a preposição de. Então, se fosse para a gente fazer de acordo com a variedade padrão, ficaria ele gostaria de fazer uma dieta e faltou ali a presença do de, certo? Então, a regência verbal, a gente tem ali a presença do termo regente, né? Que é o verbo. Temos o exemplo, o homem lustrava o seu carro novo. Então, o termo regente, o verbo lustrar. Quem lustra, lustra alguma coisa. O termo regido, o seu carro novo, que é o objeto direto ali do verbo lustrar. Tá? Então, a gente tem uma proposta de atividade mão na massa para vocês, né? A ideia é que vocês possam fazer, de repente, em duplas, negociem aí com os professores e identifiquem o termo regente e o termo regido da frase de acordo com o exemplo do quadro acima. Ok? Então, nesse vídeo nós tratamos aí de regência verbal. Espero que tenham gostado, que seja possível realizar as atividades e até breve.